Entramos no assunto herança e dúvidas sempre surgem, né? O desespero, nossa, com que eu fui procurado esses dias por uma esposa que estava dizendo que viu na internet que a lei ia mudar para prejudicar todas as mulheres, foi chocante. E aí eu já gravei um vídeo falando sobre isso, mas acredito que como o assunto ele é complicado, chatinho, eu resolvi fazer mais vídeos comentando sobre isso. Por quê? Em primeiro lugar, informação é fundamental e informação de fontes confiáveis, tá? Então, gente, o Divórcio do Embuste, ele existe para que as divas não caiam nessas esparrelas de notícias sensacionalistas, em especial na nossa rede Facebook. Lá é a terra da fake news. Então, cuidado, mulheres, cuidado com o que vocês veem, tá? E também, porque como eu falei, esse é um assunto chatinho, complicado. Então vamos deixar ele um pouquinho mais simples. Vamos colocar um exemplo. A lei hoje diz que a lei que está em vigor, o Código Civil, que está valendo, tá? Não foi mudado. Ele diz que o cônjuge, ele é o terceiro na linha de sucessão. O que é a linha de sucessão? Uma pessoa morre, deixa bens. Esses bens eles vão ser herdados, em primeiro lugar, pelos descendentes, em linha reta, que são filhos e netos. Segundo lugar, ascendentes em linha reta, pais e avós. Terceiro lugar, cônjuge. Quarto lugar, linha colateral, que aí seriam irmãos e tal, mas nem vamos entrar nisso porque já complica ainda mais. Então vamos usar o seguinte exemplo: marido e mulher sem filhos, cujos pais do marido, vamos colocar o marido para morrer aqui, porque a gente, né, os embustezinhos às vezes eles são gente boa, mas aqui o exemplo sempre vai defender as divas. Então vamos colocar o marido aí nessa situação de passagem, desencarnou, deixou bens, não tem pais vivos, não teve filhos. A esposa já tem direito a possivelmente 50% desses bens, se for casada em regime de comunhão de bens, se os bens foram adquiridos durante a união em regime de comunhão parcial de bens. Em tese, se o regime era de separação de bens, ela não teria direito à meação, ok? Só que aqui nesse exemplo, lembra que eu falei que eles não tiveram filhos e os pais deles já faleceram? Então, muito provavelmente os avós também. Aí, essa esposa, ela herda isso tudo que foi deixado pelo marido, mesmo se eles fossem casados em separação de bens. Então, a gente tem que observar caso a caso, tá? A lei não mudou. Esse projeto que existe de mudança do Código Civil, provavelmente ele ainda vai ser discutido por décadas, tá, gente? Quando mudou em 2002, a discussão começou em 1970, sabe? Então, esse é o Brasil que a gente vive. Então, calma, tá? Por enquanto, a mulher ainda herda. E muito provavelmente, assim, nos casos mais comuns, ela já tem 50% dos bens. Então, muita calma nessa hora, tá? Eu sei que a morte, a passagem de alguém é difícil, é uma situação que muitas vezes, em especial as mulheres, elas se sentem desamparadas, elas ouvem cada bobagem por aí e já acham que estão na rua da amargura, mas é para isso que existe a possibilidade de você se consultar aqui no Divorcio do Embuste e tirar todas essas dúvidas. Espero que tenha deixado você um pouco mais tranquila. Até mais.